temos agora um circuito com duas lâmpadas ligadas em paralelo. As duas lâmpadas não são exatamente iguais, mas vamos verificar que estão à mesma diferença de potencial. Aqui nesta primeira lâmpada 2,7 volts e agora vamos aqui à segunda lâmpada e também 2,7 volts. Portanto, estão as duas à mesma diferença de potencial. A corrente que está a ser debitada pelo gerador, podemos lê-la aqui. A corrente vem do gerador e quando chega aqui a este nó, vamos chamar-lhe assim, vai haver uma ramificação. Portanto, temos uma parte da corrente que vai para a primeira lâmpada e a outra parte da corrente vai para a segunda lâmpada. Outro aspecto interessante é que se eu desenroscar uma das lâmpadas, a outra não se apaga. Portanto, como são ramificações, os circuitos são independentes. E podem verificar que só com uma lâmpada estamos com 226 mA. Se eu ligar uma segunda lâmpada, vamos ficar com 395 mA. Aumenta a corrente elétrica debitada pelo gerador com duas lâmpadas. Isto porque, tendo duas lâmpadas ligadas em paralelo, a resistência equivalente a estas duas vai diminuir, aumentando assim a corrente elétrica debitada pelo gerador. Mas vamos ver aqui na folha o porquê disto tudo. Ora, aqui no circuito, aqui neste circuito, temos um gerador, uma pilha, a corrente que sai do gerador e que vai chegar aqui a um nó, e portanto temos aqui duas ramificações. Temos uma resistência 1 e a resistência 2, as duas ligadas em paralelo aos terminais A e B. Portanto, a diferença de potencial A e B é sempre a mesma, não é? Portanto, a diferença de potencial nos terminais da resistência R1 é igual à diferença de potencial nos terminais da resistência R2, devido ao facto de estarem as duas ligadas em paralelo. Já as correntes, temos aqui a corrente no circuito principal, que se vai subdividir em I1, corrente da ramificação 1 aqui na resistência 1 e a corrente I2 que vai passar na resistência 2. Somando estas duas correntes, I1 com I2, vamos ter a corrente que vem do circuito principal. Então, a diferença de potencial entre A e B pode ser dada quer por R1 e I1, portanto, o valor da resistência 1 e a corrente que lá passa, o produto, e a mesma diferença de potencial entre A e B também vai ser igual a R2 e 2, ou seja, a resistência 2 vezes a corrente pela qual ela é percorrida, I2. A resistência equivalente a estas duas seria uma resistência posta aqui nestes terminais que teria exatamente o mesmo efeito destas duas. Então, eu posso dizer que o AB é igual à resistência equivalente vezes a corrente do circuito principal. Então, como sabem, a corrente é igual à tensão a dividir pela resistência, então eu posso dizer que a corrente, partindo aqui desta expressão, tanto que é a soma das correntes das ramificações dá a corrente no circuito principal, portanto, a corrente no circuito principal, que é I, seria a diferença de potencial entre A e B a dividir pela resistência equivalente ao conjunto, que é igual a I1, que é a diferença de potencial entre A e B a dividir por R1, mais I2, que é a diferença de potencial entre A e B a dividir por R2. Pondo o A e B em evidência, ficamos então com esta expressão matemática, que é o inverso da resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vamos ver agora com as resistências da eletrónica. Temos aqui estas resistências. Estas aqui são as duas iguais. Estas duas resistências são iguais. São as duas de 12 ohms. E vamos utilizar aqui o nosso multímetro agora na função de ohmímetro. E vamos, portanto, temos aqui duas resistências de 12 ohms, que já tínhamos usado há bocado nas resistências em série. Portanto, as duas têm 12 ohms. Se eu, por acaso, for aqui medir a resistência do conjunto, vai-me dar 5,9, que são 6 ohms. Ora, fazendo aqui as contas, portanto, cada uma das resistências é de 12 ohms, 1 sobre R equivalente é 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, que dá 2 sobre 12, ou seja, a resistência equivalente são os 6 ohms que nós medimos aqui.
Se fizermos com duas resistências diferentes, agora tenho aqui duas resistências diferentes, esta é de 4 ohms, eu tenho aqui já agora, vou-vos mostrar, esta é uma igual à outra, é de 4 ohms, esta aqui é de 4 ohms, eu vou medir a resistência desta de 4 ohms, dá-me, ali está a dar 3,7, 3,6, pronto, perto de 4 ohms. Aqui tenho uma de 4, que é esta é de 12, que é igual a umas outras que nós já usámos há bocadinho, e agora vamos medir o equivalente e dá-me 2,8, ou seja, perto dos 3 ohms. Vamos ver aqui as contas, como é que também se chegaria lá em termos matemáticos. Então, temos 1 sobre R equivalente, 1 sobre R1, portanto a primeira resistência são 12 ohms, a segunda resistência 4. Ora, feitas as contas, 1 sobre R equivalente a 1 dozeavos a dividir por 3 dozeavos, portanto é uma fração equivalente. Feitas as continhas, 1 sobre R equivalente, 4 sobre 12, o que me dá a resistência equivalente igual a 3 ohms, que é praticamente o que a gente tem aqui nas medições que faz.